Nessa videoaula, o tópico que será abordado será a calibração de câmeras. Se você desejar saber mais sobre o assunto, há um material no Moodle. A aplicação mais conhecida sobre calibração de câmeras é a popular realidade aumentada. Realidade aumentada é a aplicação de mistura de um mundo real, capturado por uma câmera de vídeo ou fotografia, com um mundo virtual, construído a partir de modelos com primitivas geométricas bidimensionais ou tridimensionais. Mas não basta apenas misturar os dois mundos, eles têm que interagir. Devem se misturar de maneira que tenhamos a sensação de que a mistura não é aleatória, mas deve fazer sentido para nós. Um exemplo bem conhecido de misturas do mundo virtual com o mundo real, onde as partes real e virtual se misturam, mas não interagem entre si, é o conhecido Pokémon. Portanto, o Pokémon é um exemplo de misturas do mundo real com o mundo virtual. No entanto, por esses dois mundos não interagirem entre si, o Pokémon não é um exemplo de realidade aumentada. Um cenário típico de realidade aumentada envolve uma câmera que captura o mundo real. Um vídeo sobre o qual o mundo real emerge, controlado por um sistema de software. Um marcador que é o elemento utilizado pelos algoritmos por detrás do sistema de software para calcular a distância dos objetos do mundo real à câmera. E um objeto virtual, que é projetado sobre o vídeo do mundo real. É pela distorção do marcador que podemos calcular não somente as distâncias das superfícies de projeção, mas também sua orientação em relação ao sistema de coordenadas, seja ele qual for. Uma peculiaridade aqui é notável. Se o marcador é rotacionado, o objeto virtual também será. Mas note que esse objeto virtual só poderá ser projetado sobre o mesmo plano do marcador, que no caso aqui é uma mesa. Por exemplo, o objeto, no caso aqui um prédio, não pode ser projetado sobre a parede do ambiente. Isso porque o marcador não está na parede, então o sistema de software não sabe onde a parede está. Apesar de estar sendo vista pela câmera, o sistema de software não sabe se a parede está próxima ou distante dela mesma. E você já reparou que marcadores de realidade aumentada são desenhos bem simples, geralmente branco e preto, binários, falando mais formalmente? Isso é necessário para que o sistema de software possa achá-los mais facilmente no ambiente. Mas então, o marcador pode ser qualquer coisa, incluindo um desenho muito complexo, colorido, etc. Ou mesmo um modelo 3D. Mas seria mais difícil encontrá-los assim no ambiente e calcular a posição relativa dos objetos à sua volta. Assim, definimos mais formalmente o que vem a ser calibração de câmera dentro de computação gráfica. Trata-se do processo de calcular os chamados parâmetros da câmera envolvidos nas projeções do mundo que ele está capturando. Os parâmetros da câmera são tanto os parâmetros internos, chamados aqui de intrínsecos, ou parâmetros externos, chamados aqui de extrínsecos. Como exemplo de parâmetros internos, podemos citar a distância focal, distorções das lentes, abertura das lentes e demais medidas físicas dos elementos que compõem uma câmera. Por outro lado, parâmetros extrínsecos são todos aqueles que definem a posição da câmera no mundo em que ela está capturando. Podem ser a sua distância para outros objetos, a sua distância para outras câmeras, a sua distância para um observador. Nesta aula, estaremos preocupados apenas com o cálculo da distância da câmera para o centro de coordenadas do mundo e para os objetos que ela está capturando. Esse é talvez o parâmetro mais importante. Sem ele, não é possível estimar onde iremos projetar os objetos virtuais. Sem ele, não há, por exemplo, realidade aumentada. Mas, para estudarmos como isso funciona e como calcular esse parâmetro, primeiro temos que imaginar como a câmera se posiciona no mundo. A câmera em si possui também um sistema que sabemos ser bidimensional. Por mais que olhemos para essa imagem e percebamos o mundo real 3D, ela é como uma matriz e só possui pontos no espaço 2D, onde cada pixel é uma coordenada no espaço euclidiano bidimensional. Então, podemos imaginar que a imagem onde o mundo real é projetado na câmera possui um sistema de coordenadas cartesiano próprio,
bidimensional. É o chamado sistema de coordenada da câmera. Não importa onde a câmera esteja, esse sistema sempre a acompanha. Mas, para simplificar o entendimento, imaginemos que a câmera também é um pontinho no mundo real, que pode estar em qualquer lugar, apontando para qualquer direção. Esse mundo real, onde a câmera está, que é o nosso mundo onde estamos mergulhados, também possui um sistema de coordenadas, que não é o mesmo sistema de coordenadas bidimensional da câmera. É o chamado sistema de coordenadas do mundo, e trata-se de um sistema tridimensional. Inicialmente, para simplificarmos as coisas, supomos que a câmera está parada. Mas se está parada, pode estar parada em qualquer lugar do mundo real, inclusive exatamente no centro de coordenadas tridimensional desse mundo. Alinhando esses dois sistemas de coordenadas, fica mais fácil entender esses dois mundos e calcular seus parâmetros. Mas antes de continuarmos, vamos interromper um pouco para explicar um outro conceito importante, o chamado modelo pinhole. Imagine uma caixa fechada onde há somente um único furo. Imagine também um objeto na frente da face onde está esse furo. Como podemos imaginar esse objeto sendo projetado no fundo da caixa? Se tomarmos um ponto na parte superior do objeto e traçarmos uma linha, como um raio, que passa por esse furo, ela atingirá o fundo da caixa exatamente na parte abaixo do furo. Da mesma forma, se traçarmos uma linha, como um raio, de um ponto da parte inferior do objeto e que passa também pelo mesmo furo, essa linha atingirá a parte do fundo da caixa acima do furo, num relacionamento cruzado com o primeiro raio que veio de cima. Se continuarmos tomando quaisquer pontos do objeto, ele, no caso aqui uma árvore, será projetado de cabeça para baixo no fundo da caixa. Esse é o chamado modelo pinhole e é o mesmo utilizado pelo nosso sistema visual para projetar o mundo real na nossa retina. Isso mesmo, o mundo que observamos à nossa volta através do nosso sistema visual é projetado de cabeça para baixo no fundo de nossos olhos, na nossa retina. E é nosso cérebro que desfaz essa inversão. Falta um outro detalhe importante. Não é só a câmera que possui coordenadas do mundo real. Qualquer objeto que ela está focando também. Assim, vamos definir um ponto no espaço 3D como tendo coordenadas W, x, y, z. Voltando para o nosso modelo de câmera mundo, com seus respectivos sistemas de coordenadas independentes e alinhados, aqui o modelo pinhole também é implementado. Qualquer ponto W, x, y, z do mundo real é projetado passando por um ponto no eixo Z desses sistemas alinhados e é projetado de maneira invertida no plano da câmera. Por exemplo, um ponto no espaço 3D direito superior é projetado no quadrante esquerdo inferior do plano da câmera. Esse ponto de projeção é chamado de C, x, y. C vem de câmera. Note que C é 2D e W é 3D. Então temos um ponto 3D do mundo real projetado num ponto 2D do plano da câmera. Da mesma forma, um ponto do espaço esquerdo inferior é projetado passando pelo mesmo ponto de cruzamento de Z, no quadrante direito superior da câmera e assim para qualquer ponto. O objeto então aparecerá invertido no plano da câmera. Além de W e C, um outro parâmetro importante que temos nesse esquema é a chamada distância focal, que é a distância entre o ponto de cruzamento de todos os raios de projeção dos objetos do mundo real até o centro de coordenadas do mundo coincidente com o centro de coordenadas da câmera, e é tradicionalmente representado pela letra grega lambda. Nesse esquema, como já falamos, todo objeto do mundo real é projetado no plano da imagem com uma figura 2D. Entretanto, lembre-se, qualquer ponto que você esteja vendo na sua câmera possui então uma coordenada correspondente 3D do mundo real. E a pergunta que você pode fazer é a seguinte: se eu tenho um ponto C, como eu posso calcular seu correspondente W? Teria alguma maneira de calcular W a partir de C? Pense então que, se você puder calcular qualquer ponto do espaço 3D a partir dos pontos 2D que você vê na sua câmera, você pode projetar qualquer objeto virtual na sua imagem, pois se você sabe os pontos em 3D, você conhecerá as geometrias reais, as distâncias e as orientações dos objetos do mundo que a câmera está focando.
e poderá, assim, criar modelos que interagem com esse mundo. Em outras palavras, estará calibrando a câmera e, por conseguinte, estará apto a criar aplicações de realidade aumentada. Assim, queremos saber qual a relação entre C e W. Essa relação pode e deve ser tirada do próprio modelo de projeção que fizemos. Note, por exemplo, que existe aqui um triângulo retângulo, cujos catetos são x e lambda. Da mesma forma, há um outro triângulo retângulo semelhante aqui, com catetos x e z menos lambda. Assim, podemos criar a relação de x está para lambda, assim como x está para z menos lambda. Uma outra observação importante existe aqui. X e x estão em lados opostos do ponto central, ou em lados opostos do eixo z. Assim, deve haver um sinal negativo em um dos dois lados, tanto faz. Invertendo as variáveis do denominador, o sinal desaparece. Sob a mesma relação triangular, o mesmo acontece com y. Assim, podemos dizer que y está para lambda, assim como y está para z menos lambda. E da mesma maneira que acontece para a relação em x, aqui também um sinal negativo aparece, que também para removê-lo, invertemos as variáveis do denominador. Notemos que as duas equações são muito semelhantes. Assim, podemos concluir que, conhecendo x e y diretamente da imagem, e lambda sendo previamente ajustado na câmera, se conseguirmos saber então a distância z da câmera ao ponto W, é fácil calcular x e y. De modo diferente, podemos dizer que, se a câmera estiver parada, alinhada com o centro do sistema de coordenadas do mundo, e conhecermos c e z, podemos calcular W. Mas ainda falta resolver um problema. Tendo x e y no plano da imagem, que operações são essas que podemos realizar em C para calcular W? Em outras palavras, como transformar o vetor C no vetor W? Mas, primeiramente, por razões já discutidas em aulas anteriores, vamos trabalhar em coordenadas homogêneas, em 4 dimensões. Para isso, acrescentamos uma linha a mais, a quarta dimensão, nos vetores C e W, que chamaremos aqui de K, e multiplicamos cada um dos seus componentes por K. O mesmo acontece com C. Assim, temos os vetores CH e WH, ao invés de C e W. Agora relembremos a questão inicial. Que operação devemos fazer sobre CH para encontrarmos WH? Ou que operação devemos aplicar sobre as coordenadas da câmera para encontrarmos as coordenadas correspondentes do mundo? Para resolver essa questão, vamos multiplicar x, y e z em C por seus valores deduzidos previamente. Em seguida, multipliquemos esse vetor pela constante lambda sobre lambda menos z. O resultado é um vetor cujas 3 primeiras dimensões são as coordenadas homogêneas de W. Da mesma forma, e voltando à última pergunta, como transformar CH em WH ou WH em CH? Notemos que tanto CH quanto WH são vetores 4×1. Logo, um vetor que deve multiplicar CH para achar WH tem necessariamente que ser 4×4. Chamamos esse vetor 4×4 de P. Assim, note que a primeira linha de WH é Kx, que é a resposta da primeira linha de CH. Isso significa que, para termos a primeira linha de CH, a primeira linha de P deve ser 1, 0, 0, 0. Da mesma forma, para obtermos a segunda linha de CH, a segunda linha de P deve ser 0, 1, 0, 0. E para obtermos a terceira linha de CH, temos que ter a terceira linha de P como sendo 0, 0, 1, 0. Finalmente, para termos a quarta linha de CH, temos que ter a quarta linha de P como sendo 0, 0, menos 1 sobre lambda, 1. Então, vemos que é fácil calcular a matriz P, aquela que devemos multiplicar por WH para achar CH. No entanto, o que queremos é o contrário. Queremos multiplicar algo por CH para achar WH. Mas é fácil. É só calcular a inversa de P.
e multiplicar por CH. Note que P a menos 1, a inversa de P, é muito semelhante a P. Resumindo, assim nós temos W, que é o vetor x, y, z das coordenadas do mundo, sua correspondente homogênea, kx, ky, kz, k, C, que é igual a x, y, z, não se esqueça que z é igual a 0. C pode ser também lambda x sobre lambda menos z, lambda y sobre lambda menos z e lambda z sobre lambda menos z. E as coordenadas homogêneas de CH é kx, ky, kz menos kz sobre lambda mais k. Temos também a relação entre WH e CH, que é P, e temos também a relação inversa entre CH e WH, que é P a menos 1, que é a inversa de P. Agora observe o que acontece se colocarmos a terceira linha de Z, Zzinho, de CH como zero. Aplicando a expressão calculada há pouco entre WH e CH, teremos que concluir que Zzão, a coordenada de W do mundo, é zero. É como se a coordenada Z de todos os pontos W do mundo fosse zero e não existisse o espaço 3D. Isso acontece porque todos os pontos em uma mesma linha de projeção, passando pelo ponto de cruzamento em Z, são projetados sobre o mesmo ponto XY no plano da imagem da câmera. Isso é o mesmo que dizer que o mundo 3D é projetado para um único ponto no plano 2D. Isso é o que chamamos de ambiguidade colinear. Ou seja, acontece quando todos os pontos em 3D sobre uma mesma linha são projetados sobre um mesmo ponto num plano 2D, criando ambiguidade sobre a profundidade de cada ponto. Por esse motivo, é errado fazermos diretamente z igual a zero nas coordenadas da câmera. Mais tarde, mostrarei a vocês como calcular o valor de zão sem precisar partir de z igual a zero. Finalmente, estas são as relações que devem ser mentalizadas, incluindo sua notação. Aqui, x0, y0 e z0 são as coordenadas da câmera, e x, y, z são as coordenadas de um ponto no mundo.